Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar com o Giuliano Panvecchio sobre o tema capacitação sobre a comunicação pública e governamental. Vem uma pergunta: a sua instituição, a sua prefeitura, está realmente se comunicando com o cidadão ou está apenas fazendo propaganda de si mesmo? O Giuliano Panvecchio estará conosco no dia 2 de julho de 2026, numa quinta-feira, onde nós vamos dar um curso, onde ele vai estar dando um curso sobre a comunicação. Juliano, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo. Toninho, muito obrigado pelo convite inicialmente. Mais uma vez é um prazer estar com vocês da GEPAM e falar de comunicação, que é a minha vida toda dedicada a isso. Então, fico muito feliz em poder participar, em compartilhar esse conhecimento e falar sobre comunicação, que é uma ferramenta cada vez mais importante aí para os gestores públicos, para o poder público, enfim, para interação entre o cidadão e a sua prefeitura e os seus governos. Perfeito. Bom, toda segunda-feira, às 9 da manhã, eu trago aqui um convidado, né, para falar sobre temas que interessam. E a comunicação é um tema muito importante na administração pública, né? Então, dessa vez, o Giuliano Panvecchio. Eu vou chamar ele de Gil, que ele é mais conhecido como Gil, né? Então, seja muito bem-vindo. E eu vou fazer a apresentação do Gil para a gente conhecer, né? Ele é jornalista, é consultor político, é radialista e é advogado também. Ele atua como diretor de jornalismo da Rádio Clube de Oswaldo Cruz, é diretor de redação do portal Ocenet, né? É Ocenet, chama Ocenet. Ocenet, né? Diretor de redação da GARP Comunicação Integrada, diretor de comunicação também da Prefeitura de Oswaldo Cruz, é advogado com atuação na comarca de Oswaldo Cruz, também é narrador esportivo, professor de cursos de jornalismo e publicidade pela Faculdade Facate de Tupã desde 2013. Muito bem. Vamos começar com o nosso bate-papo aqui. Né? Mas antes eu queria até fazer, viu, Gil, um comentário uma vez que eu ouvi, eu não sei se foi do nosso finado amigo, né? Carlos Maianelli, que ele falou que como chama, vamos colocar um marqueteiro, vamos colocar dessa maneira. Ele não gostava não muito gostava desse disso. tema, né? Mas o Duda Mendonça dizendo que o sucesso de uma administração, 50% depende de como que o prefeito prefeita no dia a dia, né? O prefeito vai para Brasília, vai para São Paulo, o prefeito assina leis, assina decreto, vai na rádio dar entrevista, recebe o vereador, visita a obra, recebe a população e tudo mais. Os outros 50% é a comunicação da administração. Olha a importância da comunicação numa administração, né? De você ter um departamento ou ter uma secretaria de comunicação. Então, por isso que a gente está fazendo esse podcast e trazendo esse tema para poder despertar nas administrações a importância desse tema e de como você lidar com a administração no dia a dia. Tá bom? Então, eu acho que é importante. Não sei se você quer fazer um comentário sobre isso. Não, eu acho que é fundamental. Ainda participei hoje de um encontro lá em Oswaldo Cruz, onde eu conversei com secretários, disse assim, quanto tempo do seu dia você passa nisso aqui, olhando para a tela? Exato. E aí as pessoas ficaram olhando e falaram, passo uma grande parte do meu tempo. Eu falei, então, o cidadão também. Ou seja, a comunicação, como dizia o Maianelli, é um oxigênio do político. Se ele não soubesse comunicar e, ao mesmo tempo, precisa ser o oxigênio da administração. Sim. A gente vive na era da informação, né, Tony? Sim. A gente vive na era da globalização. E você pegou o celular e a comunicação hoje é isso daqui. É isso daí. Né? Daqui. Ela é móvel e ela é instantânea. Antigamente, a gente que é mais velho, né? Os jornais saíam no final de semana, né? Lá no sábado, no domingo, que saía até os fuxicos, saía as críticas.
Hoje não, é tempo real, Real, as coisas é instantâneo. acontecendo, é Facebook, é o Instagram, né? E aí as coisas vão embora, a gente não tem nem controle mais. Tem um prefeito que ele falou assim, nossa, eu fui prefeito à época que não tinha o tal de Facebook, agora não, eu tenho que ir para São Paulo olhando Exatamente. o Facebook aqui. E outra, você tem que saber, às vezes surge lá teve uma briga lá no posto de saúde, um médico, alguém, um funcionário, mas você tem que saber o momento exato de você intervir, colocar uma vacina para poder contrapor aquilo que está acontecendo, porque senão toma uma proporção tão grande aquilo, você não tem mais controle depois da situação, né? A gente fala que hoje domina essa comunicação quem tem o poder na narrativa, Sim. Ou seja, quem contou primeiro a história. Exatamente. E todo mundo com o celular hoje, ele é um comunicador por excelência e entra ao vivo de onde ele estiver. Então, as coisas são muito rápidas e não dá tempo de ficar muito elaborando a história que se vai contar. Você tem que estar permanentemente com uma estrutura de comunicação de prontidão. Bom, vamos lá. Como que a gente lá, o assessor de imprensa, o que seja, o assessor de marketing, a pessoa responsável pelo departamento de comunicação, qual é a diferença entre comunicação pública e propaganda? Onde é que termina a informação e começa a vaidade, né? Muitos gestores, eles confundem informar a população com fazer autopromoção, né? Na prática, existe uma linha jurídica e ética, tem lá o artigo 37 da Constituição, não pode ter promoção pessoal e assim por diante. Então, como que o profissional de comunicação e o gestor público, ele pode garantir que a divulgação dos atos oficiais não cruze essa linha vermelha da improbidade administrativa e da promoção pessoal? Bom, a gente tem que entender que poder público é uma instituição e a figura do prefeito é outra história. Então, a gente precisa separar essas duas questões. A figura política, ou seja, aquilo que o gestor muitas vezes tem como intenção de dividendo pessoal, dividendo para a carreira política dele, deve ficar reservado para as redes pessoais dele, para o espaço pessoal que ele tem que ter como pessoa pública nos meios de comunicação, nos próprios meios que ele atue. Já a prefeitura, e acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui é de prefeitura, ela tem que se preservar como uma instituição. Ela é impessoal, ela não tem caráter de promoção, ela é basicamente informativa e prestadora de serviços. Então, essas questões precisam estar muito claras na cabeça do gestor, de saber separar qual tipo de comunicação que tem que ser feito. Se misturar a questão pessoal, a projeção política, a intenção de converter aquela ação de governo em voto, o gestor vai ter problema. Perfeito. E isso, o artigo 37 é muito claro. Exato. Né? Ô Gil, vamos falar um pouquinho da reputação institucional, né? Como que a gente consegue blindar a imagem do órgão público, além dos mandatos, né? A imagem política, ela muda a cada eleição, mas a reputação da instituição, da prefeitura, da Câmara Municipal, ela é permanente. Então, como estruturar um setor de comunicação que consiga blindar a identidade e a reputação do órgão, né? E garantindo que o cidadão confie na instituição, independentemente de quem está ocupando aquela cadeira de prefeito ou de presidente da Câmara, né? Então, como que você vê isso, essa questão da reputação institucional? Eu vejo muito essa questão assim, Tony. Toda empresa, toda marca, ela precisa de credibilidade, eles precisam acreditar que aquilo que você está dizendo, que aquilo que você está fazendo é a realidade. Por isso que muitas vezes o cidadão ele espera que você diga, que você reconheça até o problema ou a sua impossibilidade de resolver determinadas situações, do que você falar que vai resolver e não vai resolver. Então, a reputação de uma prefeitura, de uma instituição, ela tem que estar baseada num compromisso de verdade. Você só vai conseguir gerar credibilidade e criar uma marca, vamos dizer assim, que as pessoas confiam à medida em que você seja muito sincero e seja prestador de serviços com qualidade, dentro das limitações de cada um, mas olho no olho com o cidadão. Até porque, hoje, com a internet,
sempre vai ter alguém que vai checar aquilo que você está falando, né? Principalmente o usuário do serviço. O poder público, ele nada mais é do que um grande prestador de serviço. E o cidadão, ele espera realmente que o poder público possa retribuir a ele aquilo que ninguém pode fazer, né? Ou por questão legal, ou por responsabilidade própria. Então, eu entendo o seguinte: se você quer ter credibilidade ou fazer o seu município gerar credibilidade, seja verdadeiro com o cidadão. Conte aquilo que é possível e aquilo que não é possível ser feito. Eu acho que, nesse sentido, você vai gerando uma relação em que, muitas vezes, o cidadão vai estar do seu lado. Sim, eu concordo com isso. Uma outra coisa que a gente vê também, Gil, é que, às vezes, a comunicação interna, ela deixa muito a desejar, né? Você pega na maioria dos municípios, a prefeitura é a maior empresa da cidade. Com certeza. Né? Você tem lá 2.000, 3.000 funcionários numa cidade de 30 mil habitantes, quase que 10% da população são funcionários de prefeitura, educação, saúde e assim por diante. Então, muitas vezes, a assessoria de comunicação da prefeitura gasta assim, muito dinheiro em campanhas externas, né? E acaba esquecendo o próprio servidor, o servidor que está no dia a dia lá na recepção, lá no setor de saúde, na educação, ou na agricultura, no setor de obras e tudo mais, né? O que ele está fazendo. Então, como que você vê para transformar essa comunicação interna numa ferramenta de gestão de relacionamento para que o próprio funcionário público seja o primeiro a defender e entender as ações do governo? Como que você vê isso daí? Como que o seu departamento de comunicação tem que fazer primeiro essa comunicação interna? Muitas vezes o prefeito, o gestor, ele está preocupado em falar com o cidadão. Só que numa prefeitura, como você mesmo disse, ela é um ente complexo, porque ela tem públicos diferentes, que atuam em setores diferentes, para pessoas muitas vezes diferentes. Quando você tem uma empresa, você fabrica, você faz, você atua num determinado segmento específico. Uma prefeitura, não. Como você disse, ela atua na saúde, então você tem público qualificado para a saúde, outros de educação, outros na área de serviços, enfim. Então você tem que ter uma comunicação que fale com essas pessoas que são diferentes, que é o público interno, e você também tem que ter uma política de comunicação com a população, que é o público externo. Só que eu não posso prescindir do colaborador, do funcionário, porque esse é quem 90% das vezes vai conversar com o cidadão. É ele que vai atender no posto de saúde, é ele que vai atender recolhendo lixo, é ele que vai atender educando as crianças, no ônibus. Então, se o gestor conseguir entender que o colaborador ele é o principal meio de levar a mensagem que precisa ser levada, as coisas vão ficar muito mais fáceis. O problema é que os gestores eles deixam de lado esse público interno, Toninho, sim, e ficam preocupados só com o eleitor. Eu vejo assim, às vezes você está lá construindo uma creche, né? Em vez de você... Vamos imaginar que fosse uma execução direta, os funcionários da prefeitura construindo a creche. Fazer uma reunião, pegar a planta, abrir e falar, olha, essa creche terá 340 metros, terão 8 salas, aqui vão trabalhar 15 profissionais, aqui nós vamos receber 300 crianças, aqui nós vamos ter um gasto mensal de X reais. Quer dizer, o próprio servidor ser o divulgador daquela ação governamental. Às vezes, o que você está fazendo? Eu não sei, nós estamos construindo um prédio lá, acho que vai ser creche. Mas nunca ninguém abriu para ele todas as informações, o que está sendo aplicado, se o dinheiro é com recurso próprio, se o recurso vem da União, se vem do Estado, né? Quantos professores, quantos alunos, vai atender uma região de quantas famílias que moram naqueles bairros. Então, essa comunicação, né, realmente deixa muito a desejar, né? E tem situações também em que as ações são correlatas, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas a vacinação de determinado público, ela interessa só para a saúde? Não. Ela interessa para a assistência social, sim, ela interessa para o hospital da cidade, ela interessa para a farmácia, ela tem ligações com vários setores da prefeitura. E essas pessoas que têm o impacto dessa ação, elas precisam saber o que está acontecendo. Por exemplo, uma campanha de vacinação. Todo mundo tem um idoso em casa. Sim.
Às vezes o cidadão é um coletor de lixo e ele nem sabe que está tendo campanha da vacinação, ou ele fica sabendo porque muitas vezes a comunicação externa do governo federal informa, mas ele nem sabe que está tendo a campanha na cidade dele. É verdade. Ou ele é informado porque alguém colocou uma faixa na praça. Realmente é um gargalo que a maioria das prefeituras tem essa comunicação interna, viu, Tony? Tem. Eu acho que a comunicação, o setor de comunicação é meio óbvio, né? Mas precisa conversar muito com essas secretarias, né? Porque, por exemplo, na área de vacinação, aí vai ver, às vezes, o município não cumpre a meta vacinal. Exato. Aí não cumpre a meta vacinal, por quê? Porque a prefeitura também fica naquela situação passiva. Olha, você tem que vir no posto de saúde das 8 às 16. Escuta, vamos atrás. Olha, Isso. Vamos vacinar das 19 até as 21. Vamos na casa das pessoas. Vamos na porta do supermercado. Vamos na rodoviária. Vamos no ponto de ônibus. Vamos atrás das pessoas. Estão, né? Exatamente. Entendeu? E aí você recebe dinheiro, porque você está cumprindo aquela campanha vacinal. Então, vamos divulgar, precisa divulgar mesmo. Tem uma questão que eu fico, às vezes, até contestando, tem prefeitura que fecha na hora do almoço. E às vezes a hora que a pessoa, horário que ele tem, que o cara tem para ir lá para pagar o imposto. Verdade. Né? Bom, uma outra coisa que eu queria colocar aí de você, né, sobre assessoria de imprensa na era do imediatismo, né? Antigamente você fazia assessoria de imprensa, preparava lá o release e mandava lá para o jornal no dia seguinte, né? Hoje não, a crise ela estoura no WhatsApp e ela ganha assim proporção gigantesca em minutos. E como que a assessoria de imprensa, né, ela tem que equilibrar essa velocidade exigida pelas redes com uma precisão técnica e a responsabilidade jurídica. Tem que ser muito rápido, né, muito ágil. Como é que você tem que intervir, né? Você olha, não dá, esse negócio está atingindo uma proporção muito grande, nós temos que fazer uma intervenção, tem que chamar o secretário tem que gravar um vídeo, tem que entrar explicando. Como que você, que trabalha muitos anos com isso, é assessor de imprensa de prefeitura, como que você lida nessa questão da era do imediatismo aí que nós estamos vivendo hoje? Bom, primeira questão que os gestores estão assistindo precisam entender que comunicação precisa ser feita por gente profissional. E cada vez mais. Porque não dá tempo, pessoal. Não dá tempo mais de você preparar um release, o advogado da prefeitura ver, o prefeito ver, para depois você comunicar. As coisas são em tempo real, né? Esse termo é muito utilizado hoje cada vez mais, porque realmente todo mundo está conectado 24 horas por dia. Você dorme com uma prefeitura, o outro se acorda com outra prefeitura, e o que os prefeitos precisam entender é isso. A comunicação ela precisa de uma estrutura e de gente que entenda essa relação com o cidadão e com a sociedade. As coisas não dão mais tempo para ficar parando para elaborar, muitas vezes, textos e materiais que vão para a imprensa. Segundo, é recomendável que você tenha um grupo de gestão de crise permanente. E precisa de alguém do jurídico, precisa de alguém da área política, e precisa dos comunicadores, e, eventualmente, o secretário ou alguém técnico da área envolvida pontualmente naquela situação. E esse grupo ele precisa estar monitorando os acontecimentos que envolvam a gestão, ele tem que estar olhando, permanentemente tendo uma comunicação e respondendo. Não pode ficar sem resposta. Talvez se ficar sem falar nada, você está admitindo que a versão que colocaram a respeito da sua gestão, ela é verdadeira. Aquela narrativa para ser verdadeira. Nunca fique sem dar uma resposta. Sim, importante. A gente está vivendo ainda esse momento dos memes, né? Tem o prefeito lá, o Manga de Sorocaba, né? Que fica até onde que essa descontração nas redes sociais da prefeitura é importante. Então, a gente vê dancinhas, memes, piadas nas redes sociais, né? Isso acaba gerando visualização, mas nem sempre gera uma informação útil, né? Então, como encontrar realmente o ponto de equilíbrio perfeito entre você humanizar a comunicação pública, né? Mas também prender a atenção e manter a seriedade necessária para prestar um serviço público de qualidade. Como que você vê isso, essa questão do meme? Eu vejo o seguinte, as redes sociais, elas requerem uma linguagem própria.
né? Um formato mais leve. Que é diferente de TV, que é diferente de TV, de rádio, de jornal. da mídia externa. Porém, o limite é até onde as pessoas vão acreditar no que você está contando. O poder público, ele precisa ser crível, né? As pessoas têm que acreditar na mensagem. E nem sempre o humor vai fazer com que as pessoas acreditem. Pode ser que o cidadão ache engraçado, pode ser que ele preste atenção, mas ele não está acreditando que o que você está contando é verdadeiro. Né? A gente estava contando aqui fora do ar uma situação de uma prefeitura que no dia 1º de abril soltou que um evento da cidade ia ser cancelado naquele ano só para fazer uma menção ao dia da mentira. E isso acabou ultrapassando todos os limites. Nós temos prefeitos que muitas vezes confundem esse humor, entre aspas, das redes sociais com coisa séria, né? O próprio prefeito Manga, que você falou, se enrolou bastante nessa questão, porque utilizou de recursos públicos, está uma questão nebulosa aí, para poder contar a sua história política. Eu penso que usar do lúdico, né, Toninho, é importante, usar do humor. A gente fala que dar um respiro na comunicação é bacana, mas depende muito do assunto, do momento e do espaço que você vai estar ocupando, né? As redes sociais, elas representam um terreno onde isso é possível, mas nem sempre isso é recomendável, porque a gente precisa entender que nós estamos falando em nome do poder público. E o poder público, ele requer uma certa seriedade, uma certa impessoalidade, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado entre o que é lúdico, o que é humor e o que precisa ser acreditado pelo cidadão. Isso que você falou agora há pouco, né, de você ter profissional, eu falo isso nas prefeituras, você tem que ter um departamento de comunicação. Né? Não é pegar o sobrinho do prefeito, porque o menino é bom na internet, e colocar lá como assessor de imprensa. Você tem que ter um profissional, fez faculdade, que entenda, né, que saiba não só a questão de redação, mas como se relacionar, como escrever, de que forma, né, como se comunicar. Então, realmente, as prefeituras precisam profissionalizar esse setor. Vamos falar um pouquinho do algoritmo da atenção, né? Hoje a gente vive no mundo dos algoritmos, né? Como competir com o entretenimento e entregar um conteúdo relevante, né? O cidadão hoje, nós todos, abrimos o Instagram para ver amigos, os memes, as viagens, né? E, de repente, aparece lá para nós um post lá da prefeitura sobre o cronograma de coleta de lixo, de vacinação, aparece lá o prazo do IPTU, né? Aparece, vai ter feriado, a prefeitura não vai abrir, assim, bom, como que a gente planeja e produz um conteúdo que consiga disputar essa atenção do usuário, criando uma conexão real, sem parecer que a instituição está apenas panfletando digitalmente. Então, como que você vê isso dessa questão do algoritmo da atenção? A gente chama isso na comunicação de economia da atenção. O que é isso? Vende mais quem consegue chamar mais a atenção das pessoas. Isso é um nível global, né? E a gente tem percebido, estão fazendo de tudo para chamar a atenção das pessoas. Só que uns passam do ponto, outros conseguem fazer de uma maneira mais tranquila. A gente precisa entender que a rede social, ela não é um lugar onde as pessoas vão para se informar, como é o caso de quem liga lá a televisão na hora do jornal. A rede social, ela é como se a gente fosse passear no clube. Ela é um momento de prazer. Por isso que muitas vezes, no dia a dia da correria, você abre o celular e vai ver no Instagram alguma coisa que vai te despertar um momento de respiro. Então, a gente precisa primeiro entender esse ambiente. É como se a gente estivesse indo num clube para se distrair no final de semana, para encontrar amigos, para que a gente possa ver uma música bacana, um ambiente de descontração. Sim. Então, esse é o ambiente das redes sociais. Ele está ali, e como a gente no clube também faz, presta atenção naquilo que é mais bonito, naquilo que é mais exótico e naquilo que muitas vezes a gente precisa prestar atenção, porque faz parte das regras de convivência. E eu entendo que, a exemplo do que tem num clube, o salva-vidas, o comunicado lá da carteirinha do exame médico, a rede social do poder público, ela funciona mais ou menos assim. Para você estar naquele ambiente,
você precisa respeitar determinadas regras, É. que no frigir dos ovos é uma coisa que se relaciona à nossa vida. A rede social ela é um retrato da nossa vida. E o poder público precisa entender esse contexto e direcionar a comunicação para essas informações úteis. O que vai chamar a atenção é um bom planejamento de informações que vão ser úteis para quem está lendo, para o cidadão que vive naquela cidade. É verdade. Olha, pessoal, como vocês estão nos ouvindo aqui, como que é importante, né? Os gestores, quando a gente fala gestor, não é só prefeito, não. Todas as secretarias, né, educação, saúde, social, obras, agricultura, meio ambiente, etc., finanças, todas têm que ter uma boa comunicação. E o Juliano Panvec vai estar conosco aqui na GEPAN no dia 2 de julho, né, um curso online, onde o dia todo ele vai estar conversando sobre essa questão da comunicação pública, né, a comunicação governamental, tá bom? Juliano, nós estamos aqui também vivendo hoje, né, uma questão da neurociência, da neuropolítica, né? E hoje a gente vê, eu vejo que a comunicação mudou bastante. Antigamente as pessoas, eu fico vendo até hoje, né? O prefeito às vezes vai, ele entra no carro, tira uma fotografia. Estou saindo, ou um vídeo. Estou saindo agora aqui da cidade, estou indo para São Paulo, no Palácio do Governo. Aí publica aqui. E acha que aquilo vai se comunicar. O que quer dizer isso daí? Ah, cheguei no Palácio do Governo agora, não sei o quê. Estou me comunicando. Ou estou no aeroporto, não sei o que lá, estou indo para Brasília agora. Ah, cheguei em Brasília, estou no Ministério. Gente, isso não tem ligação nos neurônios, né? Não ocorre a sinapse, né? Não tem relação nenhuma com o dia a dia da pessoa. Não tem a ligação. Então, hoje, a gente tem que pensar, e até outro dia conversei contigo sobre isso daí, eu acho, né? Nós temos que pensar, a neurociência, estilo Netflix, né? A Netflix, você tem lá a temporada e você tem os episódios, exato, tá certo? Que tem toda uma ligação. Então, a comunicação deveria ser assim, gente, vamos preparar a nossa comunicação? Vamos. O que nós vamos fazer? Olha, vai ter a inauguração da escola daqui um mês. Muito bem. Bom, como que nós vamos fazer, então? Nós vamos trazer primeiro o engenheiro, falando do tamanho da obra, quanto que a obra custa. Nós vamos trazer outro dia o diretor da escola, falando quantas crianças vão ficar naquela escola. Vamos trazer uma professora, vamos trazer a mãe de um aluno, vamos trazer a secretária de educação, e depois, no último dia, no sexto, no sétimo dia, trazendo o prefeito lá, falando daquela obra. Então, você constrói uma narrativa que as pessoas conseguem entender aquilo. Depois, uma outra semana, olha, vou falar da merenda escolar. Então, traz a nutricionista, traz a merendeira, traz um aluno falando, a mãe de um aluno falando. Então, é desta maneira que nós temos que construir para que as pessoas possam entender a lógica das coisas. E também entender que nas redes, no Face, no Instagram da vida e tudo mais, as imagens, os vídeos, eles têm preferência sobre a imagem, né? Então, o algoritmo, ele prefere os vídeos. Então, tem que saber produzir vídeos. Então, tem que ter uma boa câmera, você tem que ter um bom microfone, tem que saber escolher bem o local, né? O texto tem que ser rápido, objetivo. Então, olha como a comunicação... Aí volta no profissionalismo, né? Olha como você tem que ter bons profissionais para lidar com tudo isso daí. Não é no improviso. Ah, vamos lá, prefeito, fala aí que eu estou filmando aqui. Escuta, cadê o microfoninho dele aqui? Cadê a imagem? Porque a imagem, ela fala. Escuta, se nós vamos falar da obra, cadê? A escola tem que ficar lá atrás, né? O asfalto tem que ficar aqui atrás, né? Eu estava vendo outro dia, tem um amigo meu de Bauru, ele tem um livro sobre comunicação, e aí ele foi falar do asfalto que chegou numa casa, né? Então, ele buscou uma moradora daquela rua que ela tinha 20 anos e, durante os 20 anos, ela tinha dificuldade de andar com a cadeira de roda, porque era a rua de terra. E aí ele fez um vídeo, ela com a cadeira de roda,
olhando para frente o asfalto, e aqui atrás ele produziu uma imagem de terra, né? Então, dizendo, olha, o futuro chegou. Agora... Então, aquela imagem, não precisa nem colocar texto, mas aí depois sim entrou com aquilo lá, o programa chama tal, que gastou não sei quanto, mas primeiro contou a história da menina. Exatamente. Da menina. Então, você tem que humanizar a comunicação, né? Mais que humanizar, Tony, você tem que resolver as dores das pessoas. Porque a neurociência conta para nós que você só consegue captar a atenção de quem está assistindo à medida em que quem está assistindo se compadece do personagem que está sendo mostrado. É a mesma coisa de um filme. Se você não torcer pelo mocinho, sim, o filme se torna chato. Sim, ou se você não tiver muita raiva do vilão, você acaba não tendo mais interesse em assistir aquele conteúdo. O que muitas vezes os prefeitos fazem é que eles estão muito mais preocupados em mostrar que eles estão indo para Brasília ou para São Paulo, naquelas fotos de barreira, sabe? Barreira de futebol. Sim. Que está ele, o secretário, às vezes o governador, mais um monte de vereador do lado, e ele falar que está trazendo alguns R$1.000 para resolver a obra X ou o veículo Y. Isso não resolve a comunicação de ninguém. Mas se você contar que você está trazendo um dinheiro para asfaltar a rua de um cadeirante, como o Toninho falou, é a história do cadeirante que vai prender a atenção da pessoa, e não os 1.000 e tantos reais que você está trazendo para o município, que isso interessa só para a classe política. Então, muitas vezes a gente vê os políticos concorrendo entre si para ver quem traz mais dinheiro e se esquece de mostrar que é o cidadão que é o mais importante de tudo nessa comunicação. E eu vejo isso, eu vou nas prefeituras e lá na recepção tem um jornal da cidade, né? E aí você pega o jornal da cidade, prefeito... vai a Brasília... Cheio de fotos de barreira, né? Consegue lá R$1 milhão junto ao deputado, não sei o quê. Aí, não sei o que lá, o asfalto do bairro... Ali é a notícia, o asfalto para o bairro, porque aquelas pessoas que moram naquele bairro nunca tiveram asfalto, chegou o asfalto. Então, depois você vai colocar qual foi o deputado, depois que o prefeito foi tal dia lá. Então, a manchete principal, a submanchete, até isso... Se não for profissional de comunicação, trabalha o errado e não tem o efeito desejado. E às vezes você vê, Gil, prefeito que trabalha, rapaz, nossa, mas trabalha, nossa, eu estou fazendo tanta coisa, e não aparece, aparece. Por quê? É comunicação errada, você né? Sabe que eu ouço muito o prefeito falar assim, mas as pessoas não sabem o que eu estou fazendo. Eu falo assim para o prefeito, mas você está contando qual problema você está resolvendo na vida dele? Ou você está preocupado muito mais em mostrar foto para o seu deputado que você publicou no jornal da sua cidade para ele? Depende para quem você quer comunicar. Eu lembro do Mário Covas, né? O Mário Covas era governador do estado e ele estava entre os governadores o pior em avaliação. Porque no primeiro ano o espanhol era... Ele teve que sanear, né? Sanear dívida, pegou um estado arrebentado, endividado, criou bolsa eletrônica de compras, teve economia de 20%. E tal. Ele resolveu, mas passou o primeiro ano assim, péssimo, tomou bandeirada na cabeça numa greve dos professores lá na Praça da República, o que ele quis. Ele podia entrar com o carro pelo fundo, né? Não, eu sou governador, eu tenho que entrar pela frente e tudo mais. Mas estava péssimo avaliado. E eu lembro que eu estava trabalhando à época também no Estado, e aí, lá no Palácio, a equipe de comunicação falou, olha, nós vamos ter que reverter isso. O que nós vamos ter que fazer para reverter? Então, o que fizeram? Transformaram esse que era um aspecto negativo dele num aspecto positivo. Olha, o Brasil, né, o Estado de São Paulo é a grande locomotiva do Brasil. E essa locomotiva estava fora dos trilhos. Para que o Brasil começasse a andar, precisava de vir um governador austero, sério, né, brigador e tudo mais, para colocar essa locomotiva nos trilhos, para o Brasil, então, começar a andar. Então, transformar aquilo que era de negativo num aspecto positivo que estava para que o Brasil crescesse, São Paulo precisava crescer, né? E aí, o PSDB, na época, né? Ele ficou 8 anos, depois veio o Geraldo Serra, depois veio o Geraldo Alckmin, não sei o que lá, né? Ficaram, né, com esse tipo de comunicação, do Estado austero e tudo mais, desenvolvendo e tudo mais.
Gil, nós estamos caminhando aqui para o nosso final da nossa prosa, embora por isso que é muito assunto, e aí você vai tratar tudo isso no curso do dia 2 de julho, mas eu queria falar a importância na comunicação, que tem que ser um canal ativo, né, sem virar spam. Toda hora, negócio cansativo. Então, muitos órgãos públicos, né, com o efeito de comunicação sanfona. Ele posta 10 vezes em um dia de evento e depois passam 2 semanas em silêncio absoluto. Então, qual é o segredo para você estruturar um calendário editorial que vai garantir consistência, frequência e, com isso, manter a população informada sem saturar a audiência com excesso de postagens irrelevantes? Como que você vê isso? A mão de obra e a matéria-prima da comunicação, ela precisa ter planejamento e comunicação com as esferas de governo, porque é com secretários, com o prefeito, etc., que as informações chegam e a comunicação pode se planejar. No entanto, se você quiser só puxar o saco do prefeito, a sua comunicação vai ficar capenga, né? Não é volume, Toninho, mas é utilidade da mensagem para o cidadão que está consumindo. É isso que faz a diferença, inclusive para gerar credibilidade, fazer o seu público ser engajado, acreditar na mensagem e querer ver o que está ocorrendo na cidade. A figura é sempre o cidadão, é sempre a dor que você está resolvendo do cidadão, não é a projeção política do prefeito, do vice-prefeito e dos políticos em geral. Se você entender que você precisa trazer informação útil, que resolva problemas das pessoas, o caminho vai ser muito fértil. Agora, se você quiser satisfazer as vaidades dos políticos, provavelmente a sua comunicação não vai funcionar. Viu, Gil, uma outra coisa, a cidade de Campos do Jordão é cliente da GEPAM. E o ano passado, primeiro ano de mandato, a prefeitura queria expandir a comunicação do Festival de Inverno, que eles fazem lá, que é tradicional e tudo mais. Sim. E aí nos ligaram e pediram aqui para a gente ajudar a montar um processo de dispensa, de licitação, para contratar a Meta. A Meta é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né? As 3 maiores ferramentas, mídias. São as plataformas. Né? Pode contratar? Eu falei, pode, lógico que pode. E dispensa, porque só existe uma Meta, a Meta é dona do Face, Instagram e do Facebook. Contrataram, gastaram bem menos do que gastaria numa televisão, e aí delimitaram o espaço, regionalizar. Né? Não, nós queremos sul de Minas, queremos o Vale do Paraíba, até chegar no Rio de Janeiro, e queremos o litoral norte ali. Foi um sucesso. Então, uma coisa também, vocês estão nos ouvindo aqui, gente, na hora de elaboração do orçamento, precisa colocar recurso para o departamento de comunicação. Então, vocês têm que patrocinar também a comunicação, né? Não ficar só de forma orgânica. Exato. É difícil, né? Então, eu preciso gastar na Meta, coloca lá 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, né? Para poder fazer as campanhas no Face, no Instagram, né? E no WhatsApp, tá certo? Porque ficar dependendo organicamente, você não consegue atingir todo o público da cidade. E se você for comprar mídia tradicional hoje, ela é muito mais cara do que investir nas redes sociais. E atinge menos. Atinge menos, né? É porque hoje, Tony, praticamente 90% do público, ele se informa pelas redes sociais. Sim, gente, eu não saio da cama sem olhar o WhatsApp. É isso mesmo. E eu não durmo sem antes olhar o WhatsApp. Eu acho que todo mundo está nos ouvindo. É mais ou menos aqui, dá uma olhada no WhatsApp, o que está acontecendo, passando no Facebook. Pelo menos uns 5 minutos você dá uma olhadinha. Numa dessa aparece a notícia da prefeitura que, olha, conseguimos isso, que bacana, nossa, vai fazer mais uma escola, vai fazer um posto de saúde, que bacana isso. É perto da minha casa, finalmente. Exato, está chegando, o progresso está chegando aqui, né? Então, gente, vamos colocar no orçamento também recursos orçamentários e dá para contratar a Meta por dispensa de licitação. Não tem que fazer licitação, não, tá bom? E, lógico, tem que ter câmeras boas de filmagem, câmera fotográfica, tem que ter microfone, né? Tem que ter
carro, tem que ter um notebook, tem que ter uma boa sala como essa para fazer podcast. Tem que ter condições de trabalho, correto? Tem que ter auxiliares, estagiários de comunicação, buscar profissionais. É aquilo que eu falei no começo, gente, 50% do sucesso de uma administração depende da comunicação, tá certo? Só para terminar, Toninho, o que eu vejo muito os secretários, diretores fazerem é assim, eles fazem um bom planejamento de um determinado projeto, só que eles se lembram da comunicação só quando o negócio vai acontecer amanhã. Exato. Quer dizer, é um erro de planejamento dele. Nossa, né? Você tem que preparar tudo, né? Você imagina. Então, tá. E a gente está falando não só comunicação para o usuário final. Você tem eventos, sim, você tem cerimônias, você tem relações com outros poderes, com autoridades do município, que isso também é comunicação. Sim, você tem que mandar o convite, mandar para a região as relações toda, públicas, relações né? públicas, a comunicação vereadores, o juiz de direito, é o delegado, é o promotor, as autoridades, as ONGs, vereadores, as ONGs, entendeu? E aí, nossa, eu estou fazendo tanto, mas não... Ninguém sabe. Gente, tem que botar e tem que cacarejar. Exato. Tá certo? Tem que e não basta ser competente, tem que parecer ser competente. Exatamente. Bom, pessoal, Gil, nós estamos chegando então ao final. Gente, vocês viram que a conversa aqui é palpitante, é interessante, é importantíssima. Então, no dia 2 de julho, o Juliano Panvec, vai estar aqui na GEPAN, dando esse curso online. E quem se inscrever, esse curso ele fica disponível por 20 dias. Então, se a pessoa no dia não puder, assiste depois, ou durante o curso ele teve que parar para atender um telefone, uma reunião com o prefeito, ele vai lá e assiste depois, né? Para se inscrever é no site da GEPAN, www.gepan.adm.br, tá bom? Gil, suas considerações finais para esse nosso bate-papo aqui. Toninho, eu estou muito feliz, estou muito empolgado, agradecer novamente a GEPAN. O curso vai ser muito bacana, pessoal, recentemente, mas ele foi modificado porque a comunicação é muito dinâmica, ela muda todos os dias. Eu falo para os meus alunos lá na faculdade que no primeiro dia de aula, olha, o curso que vocês entraram para fazer hoje não é o que vocês vão ter terminado de fazer daqui a 4 anos. Então, é necessário que não só quem é da comunicação participe, viu, Toninho? Sim. Hoje, todo mundo precisa entender de comunicação. Sim, então, gestores, secretários, diretores, vocês que precisam falar com o cidadão, falar com o eleitor, falar com outros entes de governo, outras relações, nós vamos falar de relações públicas também um pouquinho no curso. Se inscreva, participe, vai ser muito bacana estar com vocês aí. Gente, a comunicação é importantíssima, é um assunto que eu adoro, né? E eu vejo assim, o prefeito ele foi num determinado dia, lá no primeiro domingo de outubro, né? Foi feita uma chamada de os acionistas, né? São os eleitores. Isso mesmo. Escuta aqui, vamos escolher o diretor executivo da empresa, é o prefeito, e vamos escolher o conselho fiscal, são os vereadores. Isso. Bom, aí o prefeito começa a trabalhar. Escuta, eu tenho que prestar conta, eu tenho obrigação, é dever prestar conta para a população do dinheiro que ela está recolhendo na prefeitura, aliás, recolhendo no Estado, recolhendo na União. Um dos requisitos é a publicidade. Sim, sim, o princípio da publicidade. E aí, se ele não fizer a comunicação, gente, o que vai acontecer? Chega na época da eleição, ele vai lá bater palma nas casas novamente. E aí ele vai pedir um aditivo no contrato. Escuta, vocês lembram do meu plano de governo? Eu lembro, o senhor veio aqui há 4 anos. Então, eu vim aqui agora pedir mais 4. Mas, escuta, não sei, o senhor fez alguma coisa? Fez o quê? O que o senhor fez por nós? Né? Entendeu? Aí ele vai querer se comunicar neste momento. Então, aí não adianta mais. Tem que se comunicar no dia a dia, para depois, lá na frente, ele só colher os louros, né? Chegar e falar assim, olha, eu estou pedindo uma prorrogação, um aditivo do meu contrato para mais 4 anos, e a pessoa fala, não, realmente essa pessoa é merecedora, ela cumpriu, né, todo o plano de governo dela, e ela fala, olha, eu estou com outro plano aqui para mais 4 anos. Então, aí fica muito mais fácil. Agora, deixar para o último, lá no mês de junho, julho do ano da eleição, sair aquele jornalzinho, o antes e o depois, falar isso é coisa de política. Né? Isso é coisa de política, aí não pega mais. Então, é comunicação, isso vai construindo no dia a dia. As pessoas precisam ter uma relação, né, Toninho? Exato. Se eu não tiver uma relação com você, como é que a gente vai fazer um curso junto? Sim, sim. Né? Não adianta eu bater aqui
na GEPAM, fala, ô Toninho, você quer fazer um curso aí. E o voto é a mesma coisa. Mesma coisa. Se eu não tiver uma relação de confiança, né, a gente vota, até o voto chama voto de confiança. Sim, né? sim. Se eu não tiver uma relação, se eu não conhecer quem é o prefeito e acreditar que ele pode fazer, não adianta que bater palma e fazer o jornalzinho de antes e depois não vai resolver, não. Bom, pessoal, deixa aqui o convite, então, para o nosso próximo episódio do Gestão Pública em Foco. Então, toda segunda-feira, 9 horas, eu recebo aqui um especialista, um técnico, né, para falar de temas de interesse da administração pública. Como hoje nós trouxemos o Gil falando sobre comunicação de governo, né? Então, nós, no próximo segunda-feira, nós vamos trazer. Gil, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, tá? Toninho. Muito obrigado, foi muito bacana. Pessoal, acompanhe a GEPAM pelas redes sociais, tá bom? Uma excelente semana para todos, um bom dia e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.